Isaías, capítulo de número 6, vamos ler o versículo 6 e o versículo de número 7. Isaías, capítulo de número 6, leamos dois versículos, o versículo 6 e o versículo de número 7. Que diz assim a palavra de Deus: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Quantos dizem amém? Queridos e amados irmãos, este texto da palavra de Deus para a nossa meditação, texto este que é de toda a igreja bastante conhecido, que traz à tona uma das grandes experiências vividas pelo servo de Deus chamado Isaías. É do conhecimento de todos que entre os profetas, Isaías é um dos mais célebres, mais destacados, um dos que mais foram usados por Deus, não só na profecia falada de seus dias, mas principalmente as que estão escritas no livro que leva o seu nome. Em razão da sua importância e pelo fato da extensa profecia ou detalhes a respeito do Messias prometido, é do conhecimento de todos também que Isaías é conhecido até hoje como sendo o profeta messiânico. Um homem muito destacado, proeminente nos seus dias e que recebeu de Deus uma grande responsabilidade. O livro de Isaías é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento e, por que não dizer, igualmente, um dos mais citados no Novo Testamento, e pela razão muito óbvia que todos nós sabemos, pelo fato das riquezas de detalhes que ele trouxe à tona pela instrumentalidade do Espírito Santo em sua vida a respeito da pessoa bendita do Senhor Jesus. Isso é tão evidente que alguns estudiosos chegam a dizer de que Isaías pode ser considerado como o evangelho no Antigo Testamento, ou o quinto evangelho, em razão das muitas informações a respeito do Salvador. No entanto, para que Isaías se tornasse esse canal de Deus, esse instrumento importante para a história da nação de Israel, para a igreja cristã, sendo uma referência para nós em nossos dias, este homem precisou ter a sua vida marcada por uma experiência que foi um divisor de águas em sua vida. O capítulo de número 6, portanto, como é do conhecimento de todos, trata de um momento decisivo da história de Isaías, uma experiência que ele teve com Deus, que trouxe alguns resultados e que fez com que a sua vida mudasse de forma abrupta, de forma muito radical. E é exatamente a respeito disso que quero, com a graça de Deus, nesta noite, meditar com os irmãos sobre marcas de uma real experiência com Deus. Marcas de uma real experiência com Deus. Quando nós falamos sobre experiência, a propósito, uma palavra que no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, é muito utilizado, quando recorremos ao dicionário da língua portuguesa, se é dito que experiência pode ser entendido como conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Ainda se diz, o dicionarista Antônio Wise, de que pode ser também compreendido a experiência como modo de aprendizado obtido sistematicamente, sendo aprimorado com o passar do tempo. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos perceber de que uma das palavras que as Escrituras se utilizam para indicar a respeito da experiência com Deus é o termo que repete-se com muita frequência, que é o verbo conhecer. Isso aponta para uma experiência com Deus. É a expressão que muito se é utilizada pelos escritores sagrados e que indica aprender a conhecer, traz a ideia de saber por experiência, referindo-se ao ato de conhecer algo ou alguém, indo além do que meramente informações intelectuais, informações superficiais.
Conhecer na Bíblia aponta para esta experiência pessoal que vai além de saber a respeito de Deus, mas é ter a sua experiência real, prática, com uma vivência, e isso é o que fica muito claro quando nós olhamos a palavra do Senhor. Descreve um tipo de conhecimento que vem por meio da experiência pessoal através de um relacionamento. E quando nós analisamos este capítulo de número 6, como dissemos, podemos, partindo da experiência vivida pelo profeta Isaías, trazer à tona algumas verdades importantes sobre a experiência real com Deus. Primeiro, quando nós analisamos, por exemplo, o capítulo de número 6, versículo 1, nós podemos afirmar a respeito da experiência com Deus, de que a experiência com Deus ela é pessoal e ela não é hereditária. Ou seja, a experiência com Deus não pode ser transmitida sanguineamente, através de transfusão, geneticamente, como traços que alguém pode herdar fisicamente do seu pai, da sua mãe ou de um parente próximo. Diferente destas realidades físicas, no que diz respeito à experiência pessoal, ela não é passada de pai para filho, de um irmão para o outro, mas isso aponta para uma realidade pessoal. O próprio Isaías diz isto, porque quando ele inicia o capítulo de número 6, ele fazendo menção a respeito desta experiência, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Veja que ele está dizendo que o que ele teve foi uma experiência pessoal. Ele não está dizendo, me disseram a esse respeito, me informaram a respeito de Deus. Ele está falando de uma experiência pessoal, que ele não herdou de seus pais, que ele não herdou dos seus amigos, dos parentes próximos, mas que ele precisou tê-la pessoalmente. Ele disse, eu vi o Senhor. Isso é muito importante, destacando de que, quando se trata da experiência com Deus, ela não pode ser passada hereditariamente. A título de lembrança, os irmãos hão de lembrar que o livro dos Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz que a geração que com Josué desfrutou de uma comunhão íntima com Deus, sendo alvo da bondade, da misericórdia do Senhor e desfrutando de grandiosos milagres operados por Deus, desde o momento em que saíram da terra do Egito até chegar à terra prometida. No entanto, o capítulo de número 2, versículo 10, diz que surgiu uma outra geração, de que não conhecia a Deus, ou seja, não é que eles não sabiam a respeito de Deus, é que eles não tinham pessoalmente tido a experiência real com o Senhor. Isso aponta para esta realidade. Quando olhamos mais à frente, 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 12, nos é dito a respeito de dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, que apesar de serem filhos de um homem religioso, pertencer a uma realidade religiosa, tendo até determinadas atividades dentro desse contexto, mas tristemente, o capítulo 2, versículo 12 diz que eles também não conheciam ao Senhor. Diante disso, nós encontramos o servo de Deus chamado Davi, com essa preocupação e entendendo de que a experiência é pessoal e não pode ser transmitida de pai para filho, quando ele está a ser substituído por Salomão, como sendo escolhido de Deus para assumir a nação de Israel. Em suas últimas palavras, conforme está revelado no texto sagrado, ele convoca a nação de Israel para uma reunião, trazendo palavras de orientações, e por fim ele dirige-se ao seu filho Salomão, e a este ele diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Veja que a preocupação de Davi, portanto, era que seu filho Salomão tivesse a experiência pessoal, que ele pudesse conhecer Deus de perto, ter a sua vida impactada pela experiência com o Senhor. De modo que Isaías nos ensina de que todo ser humano precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Ainda que pertença de uma tradição religiosa, talvez conviva com pessoas que desfrutem da comunhão com Deus, expressem a sua fé cristã, mas se ainda não fez a sua decisão, ainda não teve a sua experiência real com o Senhor, é tempo de nesta noite você também ter a sua experiência com o Senhor. Todos nós que aqui estamos, acredito que boa parte, ou
ou a maioria, corrijo, já teve a sua experiência pessoal com Deus, mas é provável que eu esteja também falando tanto para aqueles que estão aqui no templo central, na nave do templo, como os que estão sendo alcançados através da Rede Brasil, que ainda não tiveram a sua experiência, mas estamos falando de um Deus pessoal esta noite, que quer marcar a sua vida e quer fazer com que você também tenha essa experiência. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Observe que a partir do capítulo 6 também, além de ser destacado de que a experiência com Deus é pessoal, a experiência com Deus, à luz deste texto, também ela é progressiva, porque existem algumas expressões que Isaías se utiliza. Ele diz no capítulo 6, versículo 1, como nós já lemos, eu vi o Senhor. Mas à frente, descrevendo o que ele vivenciou, ele diz, eu ouvi. Veja que ele vai passando de níveis que demonstram esse crescimento, essa progressividade em relação à experiência com Deus. Não se limitou apenas em ver, ele passou a ouvir. E não somente nem ver, nem ouvir, mas lá no finalzinho, no capítulo 6, versículo de número 9, ele não apenas vê, ele não apenas ouve, mas Deus fala diretamente, e o texto diz, e Deus lhe disse, vai, dando a ele a responsabilidade de ser um profeta em seus dias. A experiência com Deus, portanto, ela é progressiva. Por isso que em Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito através do profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O próprio patriarca Jó descreveu isso no capítulo 42, do versículo 5 do seu livro, a quem o próprio Deus atestou da sua fidelidade, da sua piedade, do temor que ele tinha para com Deus, mas ainda havia níveis de comunhão que Jó não havia alcançado ainda, e a provação veio, entre outras razões, para estreitar este relacionamento, porque Deus não quer superficialidade, Deus quer intimidade, Deus quer comunhão, Deus quer proximidade. E ele próprio descreveu no capítulo 42, versículo 5, repito, ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Na versão NVT, nova versão transformadora, esse versículo é traduzido da seguinte forma, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Está falando dessa experiência progressiva. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Mas em terceiro lugar, além de o capítulo 6 mostrar de que a experiência com Deus é pessoal, que ela é progressiva, em terceiro lugar, o texto diz que esta experiência real com Deus produz marcas. Eu não sei se você pode dizer isso comigo, diga comigo bem forte, a experiência com Deus produz marcas. E eu queria aqui rapidamente refletir a respeito destas marcas que o texto nos faz perceber. Primeiro, quando Isaías tem a sua experiência real com o Senhor, nós encontramos uma marca distintiva, é que ele passa a ter consciência de quem Deus é. Há uma revelação de Deus para a vida de Isaías nesse capítulo de número 6. Deus abre a cortina da revelação e apresenta-se de forma pontual para que Isaías entenda de que com quem ele está tratando ou quem está diante dos seus olhos. Perceba que Isaías começa dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está vendo a grandiosidade de Deus, o rei grandioso que está sentado não em um trono qualquer, mas está assentado num alto e sublime trono, apontando para a sua transcendência, para a sua grandiosidade, para a sua soberania. Em um momento de incerteza que a nação de Israel vivia, em especial o reino do sul, uma vez que Uzias havia se afastado da liderança da nação em razão da enfermidade, os irmãos conhecem muito bem, ele não
não apenas aceitou aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida, mas entrou no santuário para queimar incenso, que naturalmente não era permitido, a não ser para os sacerdotes. E como punição, ele recebeu a lepra no seu corpo, e como leproso, ele não poderia continuar diretamente na condução daquele reino, e o seu filho é quem se torna o seu corregente. O pai está vivo, mas ele começa a influenciar a nação, para que pudesse o povo seguir. Mas havia uma instabilidade, uma preocupação. Uma coisa é Uzias no trono, que apesar das suas fragilidades, demonstrou temor, respeito e consideração a Deus, embora tenha falhado em alguns momentos. E havia uma preocupação: como é que vai ser agora essa transição de um rei para o outro? O reino de Judá, a Isaías com uma preocupação com os demais que faziam parte daquela nação. O trono já não estava sendo mais habitado por Uzias, mas é nesse momento que Deus mostra-se como um rei grandioso, dizendo: Isaías, o trono aí embaixo pode estar até em vazio, está sendo colocado como uma preocupação, não há ninguém aí de forma direta assumindo a nação, mas eu continuo sentado no meu trono aqui em cima, eu continuo mandando em cima na terra, em cima no céu, eu continuo mandando embaixo na terra, eu continuo no controle de todas as coisas. Eu sou o rei grandioso, eu sou o rei glorioso, que estou sentado num alto e sublime trono. Deus está mostrando quem ele é. Diga comigo: um rei grandioso. Um rei grandioso, que está na condução da história, que não é pego de surpresa, que para Deus não há crise. A crise pode até ver aqui embaixo do céu, irmão, mas lá no céu não tem crise. Deus continua com o cetro na palma da sua mão. Ele está revelando a sua grandeza. Quantos podem levantar a sua mão e dar uma glória bem forte para o Senhor? Está sentado num alto e sublime trono. Deus está se revelando, mostrando quem ele é. Mas na medida em que esta revelação se estende, observe, dos versículos 2 a 4, esse rei grandioso também é um rei glorioso e santo. Você pode dizer isso comigo? Diga: o nosso Deus é um rei glorioso e santo. Isaías segue descrevendo a experiência que teve, e ele inicia dizendo: os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus está revelando-se como o rei glorioso e o rei santo. Deus está mostrando a sua natureza. A experiência que ele está tendo está fazendo um contraste. Enquanto Uzias estava leproso, o Senhor seguia glorioso sobre o trono. Enquanto Judá se apresentava com uma adoração sincrética, no céu os serafins, de forma temente, reverentemente, estavam adorando a majestade santa, dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória e Ele é digno de louvor. Enquanto a nação estava enfrentando dias de crise, em que pessoas se apresentavam com adoração sincrética, ora adoravam a Deus, ora adoravam as divindades, a ponto de Deus dizer de que as pessoas se aproximavam com os lábios, mas o coração estava distante. Mas no céu os serafins estavam adorando, dizendo: aqui não parou a adoração. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. E esta igreja que aqui está, esta noite, faz um grande coral. Levante a sua mão bem alto e diga: Ele é santo. Diga mais uma vez: Ele é santo, Ele é santo, Ele é o Senhor dos exércitos, e toda a terra revela a sua glória. Com a sua mão levantada como está, dê uma glória bem forte para Ele, porque Ele é digno. A experiência de Isaías faz ele saber quem Deus é: um rei grandioso e um rei glorioso. Mas na medida em que Deus se revela, isso traz para Isaías uma segunda marca. Além dele passar a ter consciência de quem Deus é, ele passa a ter consciência de quem ele é.
Porque na medida que Deus está se revelando como um rei glorioso, grandioso, sobre o trono, santo, digno de adoração, Isaías olha para si e diz de si mesmo: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Na medida em que Deus se revela, Isaías passa a ter consciência de quem Deus é. Agora Isaías passa a ter consciência de quem ele é. O homem, quando tem a sua experiência real com Deus, ele se torna profundamente, irmãos, conhecedor da sua fragilidade. Diante da presença do Senhor, as máscaras caem. Ninguém engana. Alguém pode até apresentar-se com uma áurea de espiritualidade, às vezes colocar até uma foto na internet para dizer que está tudo bem, mas Deus conhece quem nós somos, e aquele que tem a experiência real com Ele, tem consciência de quem é. E quando diante da grandeza, o homem tem um sentimento de pequenez e reconhecimento, isso é o primeiro passo para a sua mudança, para a sua transformação. Ninguém que tenha se encontrado com Deus, tendo uma experiência real, sai da presença dele brincando ou indiferente. Todos quantos tiveram sua experiência real com Deus, nunca saíram da mesma maneira. Quer ver um exemplo? Quantos já tiveram a experiência aqui esta noite? Pergunte para quem está do seu lado: você permaneceu a mesma pessoa? Todos. Se o pastor Samuel fosse dar oportunidade para cada um dizer aqui: ah, eu era assim, mas deixei de ser. Eu fazia isso, mas deixei de fazer. Eu pensava desta forma, mas deixei de pensar. Agora sou diferente, porque a vida foi transformada. Quem pode levantar a sua mão mais uma vez e dar uma glória bem forte para o Senhor? Quando nós olhamos para Pedro, diante da pesca maravilhosa, ele disse ao Senhor, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Saulo, uma fera selvagem, respirando ameaças contra os que estavam servindo a Cristo em Damasco. Quando o Senhor apareceu para ele, e com o resplendor da sua glória, mais forte, disse ele, do que o sol em pleno meio-dia, diz o texto, Atos 9:6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O que batia no peito dizia: eu faço, eu vou, eu mando, eu determino, eu vou atrás, eu vou perseguir, não vai prosperar. Agora está de joelhos dobrado, tremendo, atônito, com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? O homem que antes era irredutível está agora subordinado, procurando saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. É porque quem teve a sua vida marcada pela experiência nunca mais é a mesma pessoa. Levante a sua mão mais uma vez e dê uma glória para Jesus. Mas eu concluo de que além da marca, da consciência de quem Deus é, da consciência de quem Ele é, isso trouxe para Isaías, diga comigo, restauração e purificação. Porque se você está com a Bíblia aberta, que eu sei que você está, veja aí o versículo de número 6. Versículo de número 5, Isaías havia acabado de descrever, consciente da sua fragilidade e da sua pecaminosidade, e ele finaliza o versículo 5, consciente de que ele é digno de morte, ele é digno de punição e de juízo. Ai de mim, essa expressão ai de mim, irmãos, isso aponta para juízo. É a consciência que ele tem que, diante da situação que ele encontrava-se, lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, tendo como Deus como referência, e todos quantos têm Deus como referência, reconhecem suas limitações. E quando ele está aqui refletindo, dizendo: eu sou digno de morte, eu vou morrer, para mim está acabado, não tem mais jeito. Aí o versículo 6 diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
Todos sabemos que essa expressão mais aqui é uma dobradiça no texto. É o que eu não sou da área, mas se alguém estiver aqui pode me ajudar. É uma conjunção adversativa, não é? É contrastando que a partir desse mas, dessa palavra, para frente, vai contradizer o que está dela para trás. Trocando de forma muito simplória. Essa palavra vai dizer, olha, a partir de mim para frente a realidade vai mudar. Vai contradizer, contrastar, vai por um caminho totalmente diferente do que está de mim para trás. E o que é que está do mas para trás? Ai de mim, eu vou morrer, eu estou acabado, Deus vai me destruir, Deus vai me matar. Mas do mas para frente está, eu vou te purificar, eu vou te restaurar, eu vou mudar a tua história, eu vou te dar uma nova chance. Porque enquanto Isaías está dizendo, ai de mim, aí Deus diz, pronto, chegou no ponto que eu quero, reconhecendo, coração quebrantado, e o coração quebrantado e contrito Deus não rejeita, e para aqueles que se quebrantam, tem mudança, tem restauração, tem a graça divina. Um dos serafins voou para ele, pegou uma brasa viva, não para destruí-lo, não para matá-lo, não para fulminá-lo, mas para purificar. Uma brasa viva, tocou na boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Oh Deus maravilhoso, é o Deus da segunda chance, da oportunidade, da mudança, da transformação. E Ele é especialista em usar fogo para produzir purificação. Em Números 31, 23, Ele diz, através de Moisés, toda coisa que puder suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Em Malaquias capítulo 3, versículos 2 e 3, através do profeta, Deus disse, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão do lavandeiro, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como a prata. O fogo de Deus está aqui esta noite. É a sua glória, é a sua presença, é o conjunto de seus atributos manifesto no meio da sua igreja. E o fogo dele não é para destruir. Esta noite é para purificar, é para restaurar. E eu não sei se há alguém aqui esta noite que, como Isaías, em reconhecimento está dizendo, ai de mim. O problema de Isaías estava na língua, na boca. E lá Deus agiu diretamente, porque Deus não trabalha com paliativos. Deus vai na origem do problema. Talvez alguém esteja dizendo, mas o meu problema não é só nos lábios, é nos olhos, é nas mãos, é nos ouvidos, é na mente. Esta noite, o sangue de Jesus Cristo, Ele é poderoso para purificar você de todo o pecado. Assim como o fogo de Deus purificou o pecado de Isaías, o amor de Deus está revelado em seu Filho para tirar toda impureza, para purificar o teu coração. Por isso que em 1 de João capítulo 1, versículos 7 e 9, João disse, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue, diga comigo bem forte, e o sangue, diga mais forte, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, diga assim, nos purifica de todo o pecado.